Olá, amigos, bem-vindos à quarta classe do curso fundamental, Primavera 2011. A classe de hoje é apenas uma sessão de perguntas e respostas. Vocês costumam ver outros amigos aqui neste horário, mas eles não podem estar conosco hoje. Então estamos transmitindo de Toronto, no Canadá, para vocês hoje. Acho que a maioria de vocês, se não todos, já se familiarizaram comigo. Eu dou aula aos domingos sobre a estrutura da criação para a parte europeia. Então, sem mais delongas, peço que vocês façam as perguntas, porque esta é a meta desta classe. Eu vou agora direto à minha tela ver se há perguntas. Por enquanto não há nenhuma. Se vocês quiserem, vou começar uma pequena revisão, baseado no que vocês estudaram na última classe. Talvez isso nos ajude a dar sequência. Antes disso, é importante quando estudamos textos cabalísticos ter a intenção correta, porque, como vocês descobrirão, e a gente já disse a vocês, e vamos dizer muitas vezes, a Kabbalah não é um processo intelectual. Embora haja espaço para o desenvolvimento intelectual e seu desenvolvimento, a questão principal é uma questão de desejo. Nós vemos o mundo e vemos um mundo muito diverso. E por que ele é diverso? É diverso devido aos diferentes desejos. As pessoas têm desejos diferentes. E estes desejos se manifestam de várias formas. Por exemplo, e eles vão acima da lógica. Você pode dizer, por que essa pessoa está fazendo isso? E para você, para alguém, para outra pessoa pode não fazer sentido. Por que ela faz isso, se ocupa disso, se esforça tanto por um hobby em particular ou uma atividade? E não há como você entender essa pessoa. E a razão é que, no final das contas, não somos seres lógicos. Por anos, quando era criança, eu pensava, por que as pessoas fumavam? É tão ruim para você? Tão ruim para a saúde, interfere em tantas coisas, e as pessoas fumavam ainda assim. E você mostra fatos, estatísticas para essas pessoas, e eles veem as pessoas morrendo com câncer de pulmão e as pessoas continuam fumando. Bem, a razão é porque não somos seres lógicos. O que dirige este algo que nos faz mover são nossos desejos. E este é o conceito fundamental da Kabbalah. Tudo é desejo. Então, se queremos alcançar na Kabbalah, se queremos entender essa sabedoria, entrar no fluxo dela, é muito importante ter este desejo muito forte, poderoso. Então, dentro deste desejo, certo, podemos entender e começar a compreender e alcançar. Então, outro exemplo, montanhistas, escaladores de montanhas que sobem o Everest, alpinistas, sobem essas montanhas, ou seja, mesmo que lhe pagassem milhões de dólares, você não tentaria. E você não consegue entender por quê? Por que fazem isso? Por que as pessoas arriscam suas vidas subindo até o cume do Everest, gastando tanto tempo, esforço, dinheiro e arriscando suas vidas? Você jamais poderá entender.
ninguém será capaz de explicar a você. A única coisa que você precisa fazer é, de certa forma, se você entrar em emergir-se. Se você conseguisse se colocar, se imergir naquele ambiente para sentir o desejo deles, subisse junto, aí você entenderia o prazer daquela atividade em particular. E é a mesma coisa aqui. Ótimo, temos várias perguntas. Então, é muito importante, quando estudar o que eu estava falando, é se concentrar no desejo e prestar atenção nele. E, em particular, a intenção do porquê estamos fazendo. E com isso, antes de lermos, estudarmos, fazermos qualquer atividade, nós estabelecemos a meta. Então eu vou ler um pouquinho deste artigo em particular, página 189 do Kabbalah para Estudantes. Página 189, vocês também podem achar no site, nos artigos do Shammati. É o primeiro artigo, Shammati número 1. Tem dois nomes, o nome Não há outro além dele, ou Não há ninguém além dele, e o outro nome é Divindade em Exílio. E o nome do artigo neste livro se chama Divindade em Exílio. Eu vou ler 2 parágrafos, e todo o propósito disso é para que possamos nos conectar com o pensamento, com a ideia do porquê estamos fazendo isso. Está escrito que não há ninguém além dele, ou não há outro além dele, o que significa que não há nenhum poder no mundo capaz de fazer alguma coisa contra a sua vontade. E se o homem vê que há coisas neste mundo que negam o domínio do alto, é porque ele assim o quer, é sua vontade. E considera-se uma correção chamada a esquerda rejeita e a direita acrescenta. Isto é, que aquilo que o lado esquerdo rejeita é considerado uma correção. Isso significa que há coisas no mundo que, por princípio, estão destinadas a desviar a pessoa do caminho correto. E, através dela, ela é distanciada da santidade. E o artigo continua dizendo que, na verdade, que essa rejeição, no final, nos traz a santidade de novo num nível mais elevado, é o que o artigo vai dizer no futuro. Então, ótimo. Enquanto falava, vocês estavam fazendo o seu trabalho. E há várias perguntas, ótimo. Então vamos direto nas perguntas. E está aberto. O que vocês quiserem perguntar sobre o material que estudamos. Sandy do Alasca. Olá, Sandy. Há uma forma de dizer se estamos progredindo? Sim. Embora você não note. E, na verdade, esse artigo que lemos se refere a isso. Onde se diz que se chama que a esquerda rejeita e a direita acrescenta, isso é que aquilo que a esquerda rejeita é considerado uma correção. O que a esquerda rejeita? O que é essa correção? Ou seja, se vocês estão assistindo a lição sobre a estrutura da criação, o Criador quer criar uma criatura totalmente independente que possa se sustentar sozinha. Como ele faz isso? Já falamos sobre as condições, teve que criar o desejo, preenchê-lo com algum prazer, afastá-lo, daí você não tem mais o prazer e daí você se oculta. E deixa a criatura sustentar-se sozinha. Daí ela começa a trabalhar sozinha e então ela pode sentir esse autossatisfação, perceber o esforço e com isso alcançar a equivalência de forma e uma parceria com o Criador. E a mesma coisa ocorre conosco. Ocorre em vários níveis. Isso significa, primeiro, se você tem o desejo, se o desejo cresce. Em segundo lugar, às vezes você pode sentir uma saturação do desejo. Há sempre essa lua de mel com algo que você descobre, tudo novo que você descobre, e depois a novidade desaparece. Daí você tem o resto da vida.
Então você pode medir seu progresso em relação a como você é capaz de agir, trabalhar com esse desejo. E você percebe, gradualmente, com o tempo, o desejo desaparece. E, na verdade, este é o Criador fazendo isso. A luz fazendo o sistema rodar, ou seja, ele deixa você, desaparece de você, some, se oculta um pouco para dar espaço para que você faça o seu próprio esforço. Ou seja, infle esse desejo, leve-o ao outro nível. Então, há várias formas, e uma delas é que você pode sentir certa resistência. Talvez seja um pouco mais difícil estudar, se conectar, concordar, o que quer que seja. Esses são sinais, certo? Também, isso também surge numa fase mais tarde. Se você tem interesse em se envolver um pouquinho no ambiente, no estudo, estudar mais, ver a programação, todas essas coisas. Agora, se você se refere ao fato, será que eu sinto, ou eu serei capaz de mover mundos à minha volta, serei capaz de influenciar o tempo? Com certeza não. Na verdade, você começa a sentir, na verdade, um pouco sem força. Você vê que o Criador está em todo lugar, não há outro além dele. E isso vai te concentrar, te pressionar na área, na esfera onde você realmente tem essa liberdade de escolha, onde você pode realmente fazer uma mudança efetiva. Então você vai, por um lado, você é colocado na área onde pode haver uma mudança, por outro lado, isso também vai te dar a oportunidade de alcançar, de praticar este método. De qualquer forma, é uma ótima pergunta. Há muitos aspectos a ela. Mas, em resumo, é a atitude sua em relação ao desejo. Assim que você mede, como você é capaz de calibrar este ato por si mesmo. Ou seja, como você é capaz de manter essa atitude ao desejo para se tornar como Criador, essa qualidade de doação. Ótima pergunta. Eu sugiro que você mantenha essa pergunta, continue perguntando isso a cada classe, aos instrutores e para si. Você verá, sempre você terá percepções diferentes e respostas diferentes à medida que progredimos. Ótimo. Hazel de Newcastle, Inglaterra. O que a Kabbalah vai me dar? A Kabbalah não vai te dar nada, nenhuma vantagem no mundo corporal, material. Não vai te tornar mais inteligente no seu trabalho, no mercado de ações. Obviamente não vai te dar nenhum poder sobrenatural, onde pode prever o futuro, o clima, controlar os outros, o pensamento dos outros, não vai te tornar mais rico, curar a sua saúde. Tudo vai continuar a progredir de forma natural, como antes, no nível material. O que ela faz é, se você tem esse desejo em particular, despertando em você, em que você sempre continua se perguntando, não quer descansar, para que serve este mundo, o que devo cumprir, qual a razão da minha vida, etc., ela vai responder essa pergunta para você. Então você terá uma pequena resposta
o que tem a ver tudo isso. E em certo ponto, você terá essa escolha. Ok, eu realmente quero fazer algo em relação a isso? Tudo que possa? Sim, eu entendo. É muito legal, ótima sabedoria, muito interessante, ok. Mas não é para mim agora. Ou você vai dizer, sim, eu gosto, quero perseguir, quero praticar, quero ver aonde ela vai me levar. Então, no final das contas, a única coisa que vai fazer é satisfazer o ponto no coração. Lembre-se, a gente falou, perdão, o Mike falou, vocês têm os desejos, os 5 desejos, o desejo natural, neutro, não consegui ler ali, mas parece, animal, que é comida, tudo que vem pela existência básica, sexo, filhos, família, todas as coisas básicas. Esse é o nível 1. Ops, ok. Depois há um desejo mais sofisticado, que é riqueza. Que é tudo isso e eu quero mais. E quero ter algo a mais. Por exemplo, viver só 100 anos? Não, eu quero comer a mais. Mais do que 3.000 calorias. Eu quero 5.000, 10.000 calorias. Ao invés de ter se eu tenho uma família grande, eu quero mais. Então é algo supérfluo, excedente. Então, em vez de 1/4, eu quero 10 quartos na minha casa. Então, vai progredindo. Daí você tem um novo desejo pelo poder. Controlar. Poder, controle, políticos. Você tem pessoas em corporações, etc. Várias organizações, as pessoas querem controlar outras. Querem esta honra, para isso que elas vivem. Então você tem o 4º desejo, o 4º nível do desejo. Isso é como nada. E a gente estuda isso tudo aqui na universidade. Então você tem o próximo, que é o conhecimento. Saber, investigar, ou até controlar, ter poder. Então, isso é animal, natural, todos têm. E nós, seres humanos, somos apenas um animal bem sofisticado. Então nós temos todos esses desejos. Partilhamos com as criaturas da Terra. Estes aqui são sociais ou humanos. E todos são relativos. Você deve ter alguém observando você, uma audiência. Então a riqueza é relativa. Por exemplo, eu preciso de uma casa com 5 quartos, mas agora de 10 quartos, mas todos na minha vizinhança têm 50 quartos. Então a minha riqueza não é nada. E a mesma coisa o restante. Então temos que interagir em níveis sociais, então é tudo relativo. Então, o que a Kabbalah diz, ok, se você tem tudo isso, você pode ter, talvez pode ter vários níveis disso, pode estar aqui neste desejo, isso satisfaz. Conhecimento, não tem muito interesse em conhecimento, o que quer você tenha. Riqueza talvez esteja aqui, e aqui isso aqui se satisfaz. Então você vive legal, ok. Eu vou arrumar o microfone, 1 minuto, desculpe, amigos. Ok, conseguem ouvir? Ok. Então você pode vir aqui e está tudo bem, mas não te satisfaz mais. Não te dá mais a curtição. Você acorda de manhã, eu tenho que trabalhar, ok. Tenho que dirigir minha Lamborghini, ok. Eu comprei ontem, não, na verdade 1 mês, foi ótimo, legal, comprei a Lamborghini. Eu dirigi 1 mês, mas não é a mesma Lamborghini, agora eu preciso de algo mais, certo? Então você está nessa situação
E subitamente você percebe há algo além disso, acima disso, o que está ocorrendo. Deve haver algo. Uma percepção lógica, seja o que for, que desperta em você. Você quer descobrir o que está ocorrendo. O que tem a ver tudo isso? E este desejo é o desejo espiritual. E não pode ser satisfeito no mundo corporal, de forma alguma. Impossível. Este é o desejo de entrar em contato com a luz. Porque todos esses desejos, no fim das contas, estão enraizados no prazer ao entrar em contato com a luz. Nós estamos e nós sentimos no mundo corporal os prazeres nesse nível mínimo. Então, neste mundo corporal, com estes prazeres, somos considerados como estando em coma pelos cabalistas, mortos. Os prazeres espirituais são muito maiores. Não há comparação. Então, se você quer descobrir sobre o significado da vida, de onde vem tudo, é isso que a Kabbalah fará por vocês. Uma pergunta de Chipre. Boa noite. Por que o Criador está oculto de nós? Ok. Uma resposta curta, você deve assistir as primeiras 3 lições sobre a estrutura da criação, certo? Mas uma resposta mais longa, a gente recomenda que vocês assistam as lições dos domingos sobre a estrutura da criação. Em resumo, estrutura da criação. EDC. O Criador está oculto de nós, mas de forma mais precisa, não somos capazes de ver o Criador. Nós estamos 100% em disparidade de forma com o Criador. O Criador, as propriedades do Criador, as propriedades da luz, são 100% de doação e nós 100% ego. Então, há uma falta de congruência total das formas. Na verdade, se você pensar nisso, você tem raio-x e ondas sonoras. Elas vibram em frequências totalmente diferentes. E não há como interferir uma com a outra. Elas simplesmente ocupam espaços diferentes. A mesma coisa aqui. Nós vibramos numa frequência em particular e a luz vibra numa frequência em particular. Portanto, jamais podemos entrar em contato. Não há nada que possa nos adaptar a esta luz. E há uma razão para isso. E isso é para que a criatura independente trabalhe por si mesma, alcance isso, se esforce e realmente seja igual à luz. Este foi o pensamento do Criador inicial. Em resumo, é isso. Esta é a razão. Essas são as causas. Isto é toda uma classe. Eu não vou dizer... Eu vou deixar por aqui por enquanto. Cristina da Romênia. Olá, Cristina. Olá, minha pergunta é... Você alcançou o estado de consciência e quanto tempo vai me levar? Eu sei que essa é uma pergunta egoísta, desculpe, mas me incomoda por enquanto. Boa pergunta, Cristina. E realmente vai te incomodar o tempo todo. E não há problema em ser egoísta, não se envergonhe. A diferença entre a Kabbalah, eu acho, e outro método é que as pessoas podem fingir ou fingem que não são egoístas, mas na Kabbalah nós admitimos. Nós falamos, sim, somos egoístas, mas vamos consertar isso, certo? Agora, há uma regra que jamais falamos das realizações de cada um, estados internos de cada um. Cada um tem um caminho diferente, e se começamos a partilhar nossos estados,
você tira a oportunidade de outro, de avançar. Ou você, na verdade, coloca um obstáculo na frente dela. Ela possa não conseguir, ou algo dentro de você que você experimenta, sente algo, mas você realmente tem, não sabe o que é, você não consegue tocar, você pode interpretar errado e dizer ao seu amigo. E agora você se confunde e você confunde o amigo também, ainda mais. Porque agora você lhe disse algo que está fora do seu vaso. Tudo que sentimos é muito peculiar a nossos desejos. A raiz de nossa alma. Então jamais falamos. Quanto tempo leva? Leva muito tempo. Vamos deixar assim. Vamos colocar assim. Você tem que se esforçar. Mas não é como um programa de 5 ou 10 anos, ou de 12 passos. Você faz os passos, você pode medir, eu alcancei isso, ótimo, vou para o próximo nível. Não, de forma alguma. É mais como um sistema em que você muda, daí surge outro nível dentro dele, que jamais surgiu antes, e isso depende da sua mudança, da mudança do seu desejo. Então não há uma resposta fácil para isso. E no fim das contas, tudo depende do seu desejo. Ok? Diana de Portland. Alguém pode ver a luz? Sim. É isso que o Rav Lightman nos diz. Mark, da Califórnia. Olá, Mark. Os cabalistas dizem que há uma lição e qual é a lição para nós aprendermos? Não entendi bem a pergunta, pessoal. Bom, tudo depende do desejo. Se você tem este ponto no coração despertado em você, então essa é a sua lição universal, então é muito pessoal. Em resumo, se eu tenho que dizer algo a alguém, é que temos. Os cabalistas nos dizem, sempre nos disseram, que todos estamos interconectados, dependentes uns dos outros. E agora, esta globalização, o efeito borboleta e os efeitos como nos conectamos, você pode mover algo num lado do mundo e afetar o outro lado, isso é o reflexo de como estamos interconectados. E nós como que chegamos ao final dos nossos sentidos, do quanto podemos sentir a nós mesmos, através da tecnologia e tudo mais. E acho que há cada vez mais perguntas fazendo essas perguntas, despertando acima do nível dos 5 desejos, dos 5 sentidos. Qual a razão da minha vida? Então, essa é a lição universal. Ou seja, é sempre o crescimento desse desejo. De começar a desenvolver neste reino espiritual. Na fé que o próximo nível da evolução da nossa existência é o estado de ser altruísta. Um estado altruísta. Kevin da Alemanha. Olá, Kevin. Que mudanças nos 5 sentidos? Que mudanças dentro dos 5 sentidos existe na Kabbalah? Nenhum. Com certeza, absolutamente nenhum. Como dissemos, você adquire um 6º sentido. Um sentido adicional. E exatamente, somente nesse sentido você sente
a luz. Você não sentirá nos seus olhos, ouvidos, em lugar nenhum. Então, para fazer uma analogia, imagine uma pessoa que nasceu somente com 4 sentidos, sem a visão. Toda a sua vida foi-lhe dito quão belo é o sol, quão belo é aquilo, e para ela é tudo teoria. Então, subitamente, um dia, ela recebe o dom da visão. E um mundo totalmente diferente se abre diante dela, certo? E ela vê uma dimensão adicional, toda a realidade diante dela, do que ela ouvia, cheirava, tocava, mas agora ela também vê. Acrescenta uma dimensão nova a tudo. Nada muda nos outros sentidos, mas tudo se encaixa e faz sentido. Então é assim que ocorre. Então, o bom sinal, na verdade, as sensações estão além do reino da nossa imaginação. Não somos nem capazes de imaginar o que é. Então, se há qualquer coisa que você possa, por exemplo, imaginar ou sentir nos 5 sentidos, não é a realização verdadeira. É algo que você jamais possa ter imaginado, fantasiado. Essa é a sensação espiritual, certo? Ok, Antônio da Espanha. Olá, Antônio. Como podemos acelerar a adesão com o Criador? Podemos nos tornar como ele numa vida só, terrena? O Dr. Harv Lightman se diz que sim, os cabalistas dizem que sim. É assim como aceleramos. É todo um tópico em si, como acelerar. Você deve crescer e nutrir este desejo pelo Criador. E há toda uma metodologia. Você começa a experimentar estados que vêm da luz, que vão te dar a oportunidade de fazer discernimentos, e toda a metodologia te ensina como reconhecê-los, ir acima deles, lidar com eles, como avançar através destes estados. Então, no fim das contas, é tudo desejo. Uma questão do desejo. Quão forte é o seu desejo? É assim que ele atrai o desejo. A luz, perdão. O desejo é como um imã. Quanto maior o imã, mais ele atrai a luz. Ou seja, o desejo anima tudo. É o combustível para todas as nossas ações. Então você precisa fazer algo para crescer este desejo. E isso ocorre através dos livros, do estudo e a outras atividades que vamos lhes dizer à medida que progredirmos. Ótima pergunta. Todas são ótimas perguntas. Continuem mandando. Gabriel da França. Olá, Gabriel. Em relação ao desejo de estudar Kabbalah, não é que a fé e a razão têm a mesma raiz em hebraico? Fé e razão têm... Desculpe. Pesquisa. Investigação. Fé, emuná, e investigação tem a mesma raiz em hebraico? Pesquisa, não sei do que você quer dizer. Em relação ao desejo de estudar Kabbalah, não é que fé e investigação, pesquisa têm a mesma raiz em hebraico? Você pode ser mais específico e perguntar de forma mais detalhada o que você quer tirar dessa pergunta? Uma amiga da Sérvia. Por que as pessoas com problemas intelectuais? Por que há pessoas com problemas intelectuais? E como elas podem dar à luz a criação? Essa é uma longa pergunta. Porque tudo se resume a essa pergunta de
há tantas pessoas, nós olhamos ao redor deste mundo, que estão tão distantes de qualquer oportunidade, ou da ideia, ou do pensamento, de fazer essa pergunta e ser capaz de perseguir essa pergunta. Bom, eu não serei capaz de responder sobre essa pergunta, é uma boa pergunta, mas eu realmente não quero ser mal interpretado, então eu vou pedir que você divida essa pergunta e vamos voltar a ela no final da classe, no final do curso, perdão. Acho que teremos mais ferramentas com as quais possamos entrar nela para justificá-la. E é uma pergunta muito boa e fundamental. O sofrimento e como a luz, se ela deve ser tudo prazer e nos deleitar, então o que tem a ver essa confusão que ocorre no mundo? Robert, do Arkansas. Os 125 degraus da escada é como reunir as centelhas de Adão e Eva da quebra. Estamos reconstruindo a alma, acrescentando essas almas juntas como sua própria alma. Você, na verdade, está entrando na alma coletiva. De novo, os 125 degraus da escada é a reunião das centelhas da quebra de Adão e Eva, ou seja, estamos reconstruindo a alma coletiva, acrescentando as centelhas das almas juntas, como nossa própria alma. Bom, então o que ele está se referindo? Você tem a alma coletiva. Lembre-se, as 3 fases. A número 1, onde a criatura foi criada. As 4 fases da luz direta começam aqui, foi criada, passa por 5 níveis, 5 mundos, e desce este mundo. Então, experimenta a história corporal, material. Então começa a subir de volta. De novo, através de 5 filtros, de 5 mundos, e cada um destes tem 5 degraus, e cada um tem 5 e mais 5, por isso que você tem 125 degraus. Agora, o que ocorre nesta descida? Então, você tinha essa alma coletiva e vários desejos. Vamos desenhar assim. Ok. Primeiro, os desejos trabalhavam em uníssono, como uma só entidade. E estes são os níveis aqui em cima. Gradualmente, estes desejos começaram a se separar. E começaram a trabalhar mais para si mesmos, de forma egoísta. Ou seja, começaram as telas, ou a tela. Então vou desenhar assim, vou desenhar na forma de um vaso. Então você tem a separação dos desejos. Porque a tela, aqui, acima do vaso, a força anti-egoísta, a força que é capaz de refletir a luz, reflete a luz, ou seja, não quero receber,
isso por meu próprio benefício, só quero fazê-lo em prol do Criador. Então, recebe a luz com essa intenção de forma altruísta. Mas, gradualmente, esta tela torna-se cada vez mais fraca, cada vez mais fina, e a força anti-egoísta da tela diminui. Portanto, é capaz de receber cada vez menos luz dentro do vaso. E no final diminui a zero, onde é capaz de receber apenas zero de luz. Neste estado de ocultação, escuridão, todos os desejos estão separados. Eles são submetidos pelo ego, estão separados em fragmentos mínimos. Porque cada um deles não tem tela, não tem a intenção correta. Cada célula é 100% eu, só eu. Não tendo consciência de nada à sua volta. Só reconhece os outros à sua volta, ou as centelhas à sua volta, desde que o beneficiem. O beneficiem a mim. E como você reconstrói isso? Você faz isso. Como você começa a reconstruir isso? Conectando-se com os outros. Quebrando as paredes de ego entre nós. Então você se conecta primeiro aqui. Então, de forma coletiva, suas ações, porque seus desejos se fundiram e trabalham juntos para ser como Criador, em doação, então não importa o que você tinha antes e de onde você veio, se acima das nossas experiências de infância, culturas, religião, seja o que for, que antes operava tudo isso é coberto com um desejo mais importante, de ser um altruísta, doar, ser como Criador. Então nos conectamos, não importa de onde venhamos, que bagagem trazemos. Ou seja, o que temos no nosso armário. E se temos o mesmo pensamento, na verdade trabalhamos como um indivíduo, como uma entidade. E nesta conexão entre nós, sentimos o status do Criador. Então podemos começar a entender o pensamento da criação, o Criador, somos como Ele. Começamos a sentir a luz. Então, sim, sua pergunta é, a resposta é sim. Estamos reconstruindo a alma coletiva no sentido em que estamos colocando a intenção juntos, entre nós. Então, porque estamos conectados através deste pensamento único, dessa intenção, então sentimos muito mais. Sentimos a luz neste vaso coletivo. Se vocês tiverem qualquer outras perguntas sobre isso, pergunte. Desculpe. Uma pergunta do Peru. Qual o primeiro passo para começar a perceber o Criador? O primeiro passo para perceber o Criador, você tem que ter o sexto sentido. Como você adquire o sexto sentido? O sexto sentido é adquirido através do desejo. Se você tem este desejo
preciso, calibrado, focado, com a massa crítica adequada, o desejo, naturalmente você criou este sensor e começa a sentir a luz. Outra palavra para isso é uma restrição nos seus desejos, em todos esses desejos não altruístas. O que significa que isso é muito importante. Se vocês se lembram da semana, da aula sobre a estrutura da criação, foi falado dos 3 elementos que existem na criação. Temos o vaso, que é o desejo. Temos a luz e temos a tela, que é a intenção. Isto é fixo, foi dado pelo alto, isso também é fixo. Não há nada que você possa fazer com a luz, ela brilha com a mesma intensidade. A única coisa que você pode mudar é isso, a intenção. Então agora neste mundo, começamos com a tela estando neste lugar, e à medida que aumentamos a tela, a força antiegoísta, somos capazes então, digamos, colocamos uma tela neste nível. Isso significa que até este nível somos capazes de sentir o vaso, nós preenchê-lo com luz. E isso ainda está vazio, esta parte que não está preenchida do vaso. Então, qual era a pergunta? Só um minuto. Então, por favor, note. O que mudamos foi a intenção. Ok? Jamais trabalhamos com desejo. Jamais eliminamos o que se chama desejos corporais, certo? O que fazemos, qualquer desejo que tenhamos, nós deixamos que ele seja assim. A única coisa que fazemos é criar um desejo ainda maior, acima do que quer que tenhamos, o que quer que nos motive. Queremos criar um desejo ainda maior pela espiritualidade. Então não significa que eliminamos tudo. Damos nossa casa, os carros, a conta bancária. Não, isso continua, nada muda. E continuamos a viver, indo ao trabalho, fazer tudo o que temos que fazer para sustentar e manter este corpo, as obrigações com a família, aos parentes, seja o que for. Isso continua. Mas, em adição, acima de tudo isso, temos este desejo forte que arde totalmente dentro de nós, como um reator nuclear, em comparação com os outros desejos. Isso que significa, é isso que queremos dizer com restrição. Não é que você elimina e se dissemina e se transforma numa rocha, num vegetal. Não. Você continua a viver, mas só cria um desejo maior. E esse desejo maior, pelo altruísmo, significa, e sabemos como, tudo que fazemos, fazemos pelo desejo. O desejo que for prevalente agora, mais forte, é que controla. E nós queremos satisfazê-lo. E é isso que somos. Então, se temos esse monstruoso, inacreditável desejo pela espiritualidade, significa que efetivamente criamos uma restrição nos nossos desejos egoístas. E é isso que é necessário, certo? Então, é isso que eu quero me relacionar contigo. A forma que avançamos, se estes são os desejos, certo? Então você tem,
Seu desejo pelo prazer geral, ele cresce, certo? Seu desejo espiritual, você tem que ter certeza que ele cresce acima. E a próxima coisa que você sabe é que seu desejo corporal por prazeres deste mundo, seja o que for neste mundo, supera seu desejo espiritual. Então, subitamente você pensa, não é tão importante para mim estudar que o Criador, o Kabbalah, existe, tudo bem, existe o Criador, tudo bem, eu estou aqui. Então, essa é a sua parte corporal. E essa é a sua parte espiritual. E este seu ponto no coração. Então, esses correspondem a estes desejos aqui, em azul. E vermelho corresponde a este aqui, tá? Então nós sabemos que há vários desejos agindo em nós, eles vêm e vão, desaparecem, ficamos excitados por algo, depois já não temos mais interesse e vamos para outro desejo. Portanto, de que forma você é capaz de manter e crescer seu desejo acima do corporal? E isso continua, e seu desejo corporal cresce. Então você tem que crescer seu desejo espiritual. E note que não há como lhe dizer para reduzir seu desejo corporal a zero. Digamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que estamos dizendo? Não se preocupe com o seu corporal. Desfrute a sua vida. Não há mérito em sofrer. Continue aumentando o seu espiritual. E no final, o que ocorre é que o corporal, o desejo corporal, é isso que a Kabbalah diz, o desejo corporal começa a bater na parede. Certo? Vê a futilidade dos desejos corporais, os prazeres corporais. Você chega ao estado, qualquer prazer que surge diante de você, você já sabe como vai acabar, como você vai sentir. Se antes de algo durava, sei lá, vamos pegar um exemplo simples. Ir a um jogo de beisebol. O final do beisebol. Não, vamos para a Copa do Mundo de futebol, certo? Uau, eu vou à Copa do Mundo, você fica excitado, vai no jogo, aquele jogo, você está no céu durante o jogo, e daí, depois do jogo, você também continua entusiasmado, foi incrível o jogo, e daí no final você cresce, experimenta todos esses discernimentos, algo te oferece esse ticket novo e você já pode medir, você pode passar por todos esses prazeres internamente e dizer: em 5 minutos experimentar tudo, pronto. Por quê? Desculpe, amigos. Por quê? Porque seu desejo amadureceu e intensificou tanto, você precisa de um grande golpe, injeção dessa droga do prazer. E o futebol não vai fazer isso. Tem que ser algo totalmente fora deste mundo. Você precisa do Criador. Então isso que queremos dizer, que no final você bate nessa parede, neste muro, você precisa aumentar o volume da droga, que te dá prazer espiritual, ok?
E é isso que já te faz avançar mais. Somente o prazer espiritual pode te levar além deste muro. Ok. Ops. Estamos quase no fim da classe. Joyce, de Las Vegas. Olá, Joyce. Por que, ao ler o Kabbalah para estudantes, eu fico deprimida? Nunca sofri de depressão, parece tão negativo. Ahá! Então, talvez você possa estar experimentando esses estados. E vamos falar quão importantes são esses estados. Esse é o efeito da luz. Deixa eu ler esse artigo de novo. Foi escrito que é divindade em exílio. Está escrito que não há ninguém além dele. Significa que não há nenhum poder ou força no mundo capaz de fazer alguma coisa contra a sua vontade. E se o homem vê que há coisas neste mundo que negam o domínio do alto, é porque ele assim o quer. Então você pode pensar, todos os tipos de forças lá fora, aleatórias, ocorrências. Você pensa, este não é o Criador, está totalmente desconectado do Criador. Então, você passa por experiências de todos esses estados, tudo está dentro de mim, faz parte de mim. Na verdade, seu gen espiritual está se revelando. Nós falaremos disso em classes futuras. E considera-se uma correção chamada esquerda rejeita e a direita acrescenta. Isto é, que aquilo que o lado esquerdo rejeita é considerado uma correção. Ou seja, a sua depressão, né, o lado esquerdo rejeita. Né, é considerado uma correção. Isso significa que há coisas no mundo que, por princípio, estão destinadas a desviar a pessoa do caminho correto e mantê-la distante da santidade. Mas, ao mesmo tempo, esta é a oportunidade de se corrigir, o que significa que o Criador, primeiro, te incita e agora te deixa. Como com os filhos. Quando aprendem a caminhar, você caminha com eles e eles estão quase lá. E daí você deixa por 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Tira as mãos para dar a chance deles darem os passos sozinhos. Então você deixa eles irem, daí eles dão aqueles 3, 4 passos em direção a você. Bate palma, ok, ótimo. Na próxima vez você vai deixar ele caminhar mais ainda, seu filho, etc. Até que os filhos caminhem sozinhos. Daí você vai treiná-los a dirigir bicicleta, etc. É assim que ocorre. Então tudo faz parte do método e falaremos disso. É muito importante. Então tudo que podemos dizer a você, não fique deprimido. Não fique assim. Perceba que tudo vem desta fonte única. Não há outro além dele. Tudo vem dessa fonte. E tudo vem para avançar. Cristina, você tem várias perguntas, ótimo. Se não responder todas as suas perguntas, mande ao fórum. Cristina, outra pergunta eu tenho. Os ensinamentos de vários cabalistas são diferentes? Eu li O Poder da Kabbalah do Yehuda Berg e a estrutura da criação é falada de forma diferente. Ele fala que para receber temos que resistir a todas as coisas egoístas. Bom, tudo que podemos te dizer é experimente. Experimente tudo. Você tem que ter seu livre-arbítrio. Não vou começar a argumentar e te dizer sobre a diferença entre este método e aquele método. Você tem que experimentar na sua própria carne, digamos assim. A única coisa que temos para você, primeiro, a Kabbalah tem que ser aprendida de fontes cabalísticas originais. Então, no final, tudo tem que ir para as fontes originais. Então, o Ari, o Rabi Yehuda Ashlag, o Baruch Ashlag, ok? Todos os artigos deste livro são destes autores. São os
os principais cabalistas. O Rav Michael Lightman, os seus livros, são livros de preparação apenas. Não são os livros que você usa para começar a atrair a luz, para realmente começar a desenvolver este desejo. São preparatórios, você precisa dos textos autênticos. E outra coisa, para onde está te levando? Se algum método te promete certo benefício, vantagem no mundo corporal, isso não é Kabbalah. A Kabbalah lida apenas com o nosso sexto sentido, com o quinto desejo. Bom, vamos deixar agora e depende de você. Experimente ambos e veja qual que você sente que é o mais autêntico. A Kabbalah mais autêntica. Chris, de Missouri. Olá, Chris. Qual a conexão entre a Kabbalah e as escrituras bíblicas? Todas as escrituras bíblicas, as escrituras hebraicas, porque esta é a linguagem cabalística, são cabalísticas, falam da mesma coisa. Todos os nomes mencionados lá, Adão, Eva, tudo são entidades espirituais. No final da estrutura da criação, falaremos do que significa Adão e Eva, serpente, o Éden, tudo está escrito na linguagem das raízes e dos ramos. Por quê? Porque o mundo espiritual é o mundo das sensações, de sensações, sentimentos. São sentidos somente no sexto sentido. Agora, não temos o sexto sentido. Então, como os cabalistas vão relacionar essa informação a nós? Ou nos dar qualquer ideia de que há algo acima de nós para dar qualquer instrução. Então, eles têm que usar a linguagem que chamamos de linguagem das raízes dos ramos, que significa toda a lógica, porque tudo é uma única realidade, então todas as lógicas são semelhantes. Então, onde há um objeto na espiritualidade, por exemplo, se o seu ramo está neste mundo físico, nós usamos este ramo para denominá-lo. Quando falamos da raiz na espiritualidade. Então, todos esses textos, o Zohar, a Torá, os Salmos, todos falam numa linguagem em código sobre como começar a corrigir sua alma. Subir de volta os 125 degraus, certo? Nós falaremos mais sobre isso. Boa pergunta. Desculpe sobre o microfone. Uma pergunta do Chipre. Por que temos que alcançar o mundo espiritual dessa distância atual? Se muda quando sairmos deste mundo? Você sente uma realidade totalmente diferente. Você sente um nível totalmente diferente de prazer. Então, se você não quer ter esse prazer, tudo bem, você pode permanecer onde está, você não precisa fazer nada. Mas se você tem esse quinto desejo, ponto no coração, que te incomoda, então é assim que você se satisfaz. Simples assim, ninguém força ninguém aqui a fazer nada. É somente se você quiser, certo? Se você quer perseguir isso, tem interesse, estamos aqui para ajudá-lo e dizer como você pode avançar. Senão, não é para você. Robert de Denver. Olá, Robert. Você fala do nome de Deus e Yahvé e o tetagrama, Yud Rei Vav Rei, que você fala sobre a Massah e a adoção? E também a raiz do Messias que contém o desejo? Bom, isso está além da classe, né, amigos? Mas o nome de Deus, basicamente, é a percepção que você tem em qualquer nível particular. Ou seja, nós voltamos a este exemplo. Se pudermos quantificar, eu vou desenhar de novo. Por favor, mostre aqui em cima. Então, se temos esse desejo e esta tela do nível 1, 2, 3, com a tela número 1,
tenho certa quantidade de força, capacidade de superar o ego, e sinto isso aqui de luz, do nível 1, e minha sensação, o que quer que eu sinto de um nome em particular. Há toda uma forma de fazer isso, então isso se chama o nome de Deus. Este nome em particular, esse se chama o nome do Criador. Se eu me movo para a tela 2, sou capaz de sentir um pouco do meu desejo e sinto algo totalmente diferente, ainda mais. E a sensação de o nível que estou em uníssono, em adesão com o Criador, me dá um sentido em particular. Portanto, eu chamo. Então, este é a luz do nível 2. O que quer que eu possa, como eu defino, é o nível 2. E isto é fixo. Eu posso voar para Londres, ver a ponte de Londres, a London Bridge, e dizer, esta é a ponte, eu posso ver, ok. E alguém pode voar de um ponto diferente na Terra, olhar a ponte e dizer, esta é a ponte de Londres. Então este é o nome. O que quer que vemos é definido. Então a mesma coisa na espiritualidade. Você chega a um local espiritual em particular, cada nível é chamado de lugar, um lugar espiritual, e você sente o que é o nome deste lugar, que é o nome do Criador. Isso está tudo em suas sensações. Em resumo, é o nível da sua realização, a equivalência de forma com o Criador. Bom, vamos ver. Robert de Denver de novo. Não. Vale de Constanta, Romênia. Olá, Vale. Depois da correção final, todas as pessoas estarão no mundo espiritual e o nosso mundo desaparecerá? Depois da correção final, uma vez que todos tenham corrigido o seu ego, então não temos mais 5 sentidos. Porque os 5 sentidos, o mundo corporal, significa que há um nível não corrigido do ego dentro de nós. E através deste ego, desse sensor, desta parte, sentimos a luz como este mundo corporal. Então, se tudo é corrigido, se tudo é puro, vemos a luz na sua forma verdadeira. Não é mais percebido por nós através dessa percepção corrompida do mundo corporal. E ok, Hazel de Newcastle. Eu vou a uma pergunta de alguém que nunca perguntou, que não foi vista ainda. Oscar de Boston. É depois do processo de Tikkun que a pessoa pode desenvolver o desejo de doar? Eu não tenho certeza que nível de Tikkun você quer dizer, mas eu vou assumir que é a primeira restrição, certo? Que é a aquisição da tela. Somente então, sim, há 2 fases. A primeira fase é a aquisição da tela, onde construímos esse desejo de querer ser, de começar a corrigir. Uma vez que temos a tela, então estamos na espiritualidade, temos o 6º sentido, então começamos a subir os 125 degraus. Estou tentando ver se eu entendi a sua pergunta correta. Depois do Tikkun... Sim, ok. O verdadeiro desejo de doar só vem depois da primeira restrição. Antes disso, nós realmente, se formos honestos com nós, não entendemos o que é isso, não sentimos. É sempre o ego nos dirigindo neste ponto. Então, substituir
o ponto, nós adquirimos uma natureza totalmente diferente, a natureza que jamais tivemos antes. Ou seja, este ponto entre a água estando congelada e sendo líquido, o que ocorre neste ponto de virada entre gelo e líquido? Então, até este ponto, não temos pista do que está além, o que significa realmente doar. Só queremos, como crianças. E uma vez que estamos lá, temos a tela, então começamos a trabalhar em corrigir e subir toda a escada. Última pergunta. Janice de Minnesota. Eu me sinto triste ou com problema quando eu vejo pessoas com problemas. E eu sinto sem esperança para ajudá-los. Ou seja, como eu vejo isso? Como a Kabbalah vê isso? Em resumo, a pergunta dele. Sim, isso é um desejo natural. E o mundo sente essa dor porque está em ocultação do Criador. Nós temos visto quantas vezes tentando ajudar todos, dar dinheiro, consertar, sim. O mundo lentamente não se melhorou a forma de viver, mas algo sempre surge. No final das contas, no final, o que nos incomoda é este desejo de ser preenchido pela luz, doar, ser como Criador. E até que começamos a nos concentrar nesse desejo e corrigir a nós mesmos, jamais haverá conclusão precisa a este mundo maluco, se você desejar pensar assim. Eu entendi a sua pergunta. Eu sinto ela. Quanto mais cedo todos descobrirem sobre este método de como corrigir o seu próprio mundo, sua parte do mundo que são eles mesmos, eles naturalmente vão trazer todos juntos, porque estamos interconectados. Amigos, muito obrigado por todas as perguntas, são incríveis. Não vimos nem metade, eu acho. Por favor, coloquem no fórum. Infelizmente, está no fim da classe. E eu tenho que ir. A única coisa que eu posso dizer é que a confusão e a depressão, a ocultação, tudo faz parte do processo e nos ajuda a crescer e nos ajuda a escolher. Esta é o principal. E vamos descobrir isso nas próximas classes, de como este método age e como podemos rapidamente e de forma fácil pular estes estados e avançar, avançar, avançar. Então, muito obrigado por suas perguntas, por estarem aqui, a nossa classe. Vamos nos encontrar de novo nas classes sobre a estrutura da criação, da parte europeia, aos domingos, e o Marx vai voltar a semana que vem. Muito obrigado a todos, boa noite, bom dia, nos veremos, tchau, tchau.